E o que você falou nesse vídeo? O que é uma ideia? Pra O que voltar, é uma que eu- ideia? Uma ideia é algo que você tem uma percepção única sobre algum assunto, você tem um fact-checking por trás, ou seja, você checou se aquilo é verdade, se tem ciência por trás de alguma maneira, e isso é replicável para outras pessoas. Esse é um grande ponto, porque também se for uma ideia que não vai ser usada para nada. Porque é isso que se vê muito nos palcos por aí, do cara que é ponto fora da curva, que acha que vende que todo mundo pode ser ponto fora da curva, assim, né? Ou seja, a história de Exatamente. superação dele vira uma coisa motivacional, mais barata, no Muito. sentido de que é muito pouco replicável, Esse né? é o grande lance. É que nem estudo científico, quando eu era da carreira acadêmica. Se você está pesquisando algo que não é replicável, que vai morrer ali a sua pesquisa, pare, meu querido. Pare, dê lugar a outra pesquisa para que ela realmente mude vidas. E uma coisa que eu lembrei agora que a gente já fez em relação a isso da ciência. Lá na UFPB, a UFPB é uma das universidades que mais patenteia no Brasil inteiro. É que uma das que mais, se não me engano, já ganhou como a que tem mais patentes. E eu conheci um caso lá que foi muito interessante, acabou virando um TEDx numa conversa. Eu conheci um pessoal de uma agência publicitária e eles eram muito criativos e muito ativos, assim, eram muito inteligentes. E eles foram na UFPB, descobriram um estudo lá de um conta-gotas para pessoas cegas, pessoas com deficiência visual. E aí eu fiquei pensando, poxa, de fato, uma pessoa que tem deficiência visual, como é que ela dá remédio de gota para a criança? Pode matar uma criança. Então, se você dá gotas a mais, como é que você Nossa, vai contar? super. Então, aquela ideia, que foi de um curso de saúde da UFPB, estava engavetado completamente. Foi uma ideia muito boa, mas morreu, como tantos projetos que ficam nas gavetas das universidades, que era uma inquietação que eu tinha com o mundo acadêmico. Mas, enfim, eles desengavetaram isso. Usaram o poder da publicidade, criaram um produto daquilo, uma empresa holandesa comprou e isso virou um produto de farmácia. Que legal. Então esse foi muito legal, que era justamente o nome, eu não lembro exatamente o nome comercial, mas era um conta-gotas para pessoas com deficiência visual, que ele emitia uma onda sonora. Então você conseguia contar A cada gotinha. a cada gota. E era lindo, ele parecia, sabe aquele biscoito stroopwafel? Que você coloca em cima de uma Sei, xícara? sei. Era exatamente aquilo. Você punha em cima de um copo ou de uma xícara, colocava a gota e ia caindo. Ia Aquilo caindo, ali. E você sabia quantas gotas você ia dar pro Gotinha seu tinha filho. dado. Ah, que Isso legal. pra Tipo mim do Tilenol, assim, né? Isso. Isso pra mim é um puro TEDx, entendeu? Então, isso é muito legal. E outra coisa que a gente faz assim, com muito gosto, que eu amo fazer, é curadoria de artistas locais também. Então, a gente pega alguns artistas, coloca no palco e eles vão ter visibilidade a partir daquilo. Eu lembro que tem um ator paraibano que tá bem conhecido, inclusive, eu até trouxe ele aqui pra São Paulo recentemente, que é o Luquete. Ele fez novela na Globo e tal, ele fez teatro comigo, inclusive. Desde o primeiro dia, esse meu talentinho aí que eu acredito que tem, eu fiz, nossa, esse aqui vai ser o melhor da turma. E, de fato, ele foi o que mais se destacou. E eu coloquei, na época que a gente estudava teatro juntos, eu fiz, você tem que fazer uma parte de um TEDx. Então, vamos fazer, assim, uma poesia sua, que ele é poeta também. Então, vamos pro TEDx. E ele, muito nervoso, ai, será? Eu fiz, bora, vai dar certo e tal. Ele topou. Ele gostou tanto que ainda pediu um pouco mais de espaço e eu dei. E a partir daquilo ele começou a ser chamado para diversas outras coisas. Então ele recentemente até fez uma postagem em agradecimento ao TEDx. Depois eu chamei ele para apresentar em 2023 e esse ano ele vai apresentar novamente. Que legal. Então vira ali, a pessoa gosta de fazer aquilo, vira uma coisa muito especial para as pessoas e elas querem retornar. Então a gente dá muita voz também a artistas. Esse ano vai ter uma jovem sanfoneira lá no palco, vai ser muito legal. E outras surpresas que vão acontecer. E você acha que nesse futuro da humanidade caótico, que eu me mergulho aqui no inteligência orgânica, o futuro está onde? Nesses encontros? Ou seja, no... Boa pergunta. Olha, eu tenho refletido tanto sobre isso, porque eu acredito que o mundo dos eventos mudou de uns tempos para cá. Eu estudo muito sobre isso, eu me tornei design de eventos alguns anos atrás, aqui em São Paulo também fiz um curso. E o que é que eu analiso? Eu não acredito no evento só de palestras mais. Eu não acredito nesse formato. Não acredito. Eu não sei se é porque eu vou para tanto evento que eu já viro crítica disso e recentemente eu fui a trabalho para a Califórnia para alguns eventos enormes que aconteceram lá no sentido de curadoria. Não no sentido de público. O público era super pequeno, mas o poder daqueles eventos que eu fui foram muito grandes, que eram justamente voltados para quem faz grandes conferências. Então, de empresas enormes. Que legal. Como Meta, Google, grandes empresas de saúde. Não vou citar todas, que são muitas, mas só empresa que todo mundo conhece, assim. E eram cerca de 150 pessoas e a gente discutiu o que estava dando certo e o que não estava dando certo nas conferências. E uma das principais coisas que eu já acreditava e que lá eu tive mais certeza é que já tem anos isso, mas poucas pessoas usam bem. É a questão de experiências. Então, o evento não pode ser só um evento e vou para casa. O evento tem que criar uma experiência que a pessoa vai se envolver ativamente.
Para mim, esse é o grande lance, sair do passivo pro ativo. Por quê? No mundo onde tem tanto conteúdo, se você vai para um evento para encher as pessoas de mais conteúdo, elas não vão suportar aquilo e não vão usar. Eu lembro que uma vez lá no SX, lá eu vi em 2022, que foi o primeiro depois pandemia, ou 2022, ou 21, que estava muito alta, que era aquela grande retomada dos eventos presenciais, né? Era uma palestra da Salesforce. E eles falavam que o painel chamava a morte do evento híbrido. Né? Que eles já identificaram, cara, essa história de evento com transmissão ao vivo, com experiência para quem tá em casa, para quem tá coisa, nunca funcionou. Né? Eu nunca fiz por isso, nunca gostei. É meia boca para quem tá ali e é muito meia boca para quem tá em casa. Você nunca vai conseguir entregar da mesma forma. O que funciona é o tal do CRM. Ou seja, tipo, as pessoas, elas têm que se encontrar, ter uma experiência, como você falou, que seja presencial só, assim. Isso. Então foca na experiência presencial que a pessoa tem que ter. E depois você tem que ter pontos de contatos com ela. Aí é só online. Ou seja, para manter um relacionamento com o seu cliente, com o seu público, você tem que ter a experiência em que as pessoas vão se encontrar presencialmente, que é isso que elas vão lembrar. E depois os checkpoints de conteúdo com eventos online. Aí pode ser. Então era sempre essa organização que eles já estavam falando ali em 22, porque na pandemia teve muita a ilusão, talvez, que a gente ia viver nesse mundo metaverso, sei lá o que é. E que morreu, né? Isso aí, morreu. Por isso que a gente gosta tanto do evento que a gente se conheceu. Aliás, se conheceu não, a gente se conheceu antes e depois se encontrou lá. Isso. O Hacktown. Por que o Hacktown dá certo? Olha, não tô nem sendo paga para falar dele, mas eu amo. Eu amo esse evento, amo muito. E já faço parte há muito tempo como também palestrante. Fui primeiro como uma pessoa comum e depois eles me chamaram para palestrar e eu tenho muito orgulho. Santa Rita do Sapucaí. Santa Rita do Sapucaí. E cerca de 15 a 20 mil pessoas vão para essa cidade pequena, na cidade do interior, que é uma gracinha, aliás. E por que dá certo, na minha percepção? Porque, veja, por mais que tenha não sei quantas mil palestras acontecendo ao mesmo tempo, o que é que fica pra gente? São os encontros. Os rockzinhos que a gente vai depois, o after. Então, assiste uma banda de rock, de jazz, e toma um vinhozinho. E conversa sobre aquela palestra que viu. Qual palestra você viu hoje, Pedro? Eu vi tal. E você? Tal. Como foi? Tal. É isso que fica. Então, são os relacionamentos. Então, o que muda a vida das pessoas cada vez mais é essa questão da própria saúde social que a gente falou quando se encontrou. Sabe? Então, no fim do dia é isso. Então, se você vai passivamente, fica ali sentado, troca ali um contato ou outro e tal, faz só o networking superficial, vai para casa, não vai dar certo. Aquilo ali não vai mudar. Não vira. Agora, o que cria memórias, eu já fui para evento em tudo que é lugar. E como tem evento, né, Jorge? Nossa Senhora. São Paulo mesmo, você mora aqui, meu Deus do céu. Nossa, e eu vou muito para eventos fora, né? Eu digo que eu moro aqui, mas eu moro aqui em João Pessoa, né? Fico lá e cá. Isso. Mas aqui é uma coisa, é uma chuva. Onde você quiser ir para evento, todo dia vai ter evento. Vai tropeçar em evento. Vai tropeçar em evento. Por isso que eu falo que... De palestra e tal. Exato. Então, eu acredito que hoje os eventos têm que ser mais de troca de experiência mesmo, assim, onde as pessoas possam ser mais ativas. Eu acho que esse é o grande lance, sabe? Que é o que a gente vê, o protagonismo que tem no Hacktown, aquelas casas que eles fazem lá, das empresas que fazem aquelas casas. Ativação, né? Ativação com experiência. É bom para as marcas. É bom para as marcas e é bom para todo mundo. Muitas vezes a galera fica lá só esperando um brinde para pegar um chaveiro e sei lá o quê. Exato. E tem muito isso do status do evento. O muito SX do status, mesmo. Para uma zona instagramável. O SX é um evento para virou brasileiro, isso, né? É status total. Exato, virou muito isso. Então, outra coisa, já que a gente está falando de evento, uma coisa que eu amo, e não sou só eu, tem outras pessoas da comunidade que fazem grandes eventos mundo afora, que a gente discute muito sobre isso. Eu sou fã de evento pequeno. Sou fã. Sim. Por mim, eu só faria evento menor hoje em dia. Que é 100 pessoas, é isso? 150, 200 no máximo, assim. É muito melhor, porque você tem chance de aprofundar. O mundo está precisando muito disso. A gente vive nessa coisa líquida, né? Do Bauman ali, daquela superficialidade e tal. Então, quando o evento é menor, você conhece as pessoas de fato, sabe? Então, eu virei fã desses eventos menores. Muito mais do que esses grandes eventos que fica lindo, né? Na foto, no vídeo. Mas que, no fim do dia, não vai gerar mudança. Se você está pensando em mudança real e não só nas finanças, esse é um grande lance. Eu acredito que isso... É tanto que tem alguns eventos menores aqui no Brasil mesmo, que eu, inclusive, ainda não fui para alguns deles, que eu tenho muita vontade de conhecer, justamente porque tem essa intimidade.
No marketing digital, quando a gente fala evento presencial, e digo na área de educação mesmo, que eu estou mais inserido, educação no sentido comercial, porque a educação é o produto Sim. do que é entendido hoje no Brasil como marketing digital, mas existe muito pouca transformação educacional ali. Existe muita venda, muito dinheiro, muito produto, muito marketing. É muito mais marketing em que o produto é educação, mas essa é uma questão circunstancial. Podia ser, sei lá... mesa, cadeira, pra galera do marketing digital, tanto faz. O importante é fazer passar o carrinho. Mas quando eles... passar o cartão. Mas quando eles se reúnem para fazer evento, a estrutura montada é sempre no evento, sei lá, de 3 dias, em que tem uma série de palestras, e essas palestras são colocadas ali de uma forma quase com um storytelling que tem um foco num pitch. Porque o evento só se paga se o cara consegue vender algum produto lá dentro. Assim. Então, assim, é trazer pessoas para um espaço em que você tem o controle da atenção delas para promover ainda mais convencimento, ainda mais persuasão, assim, para isso. Esse é um modelo que ainda tem muito aqui no Brasil, né? Como modelo de negócio mesmo. Tem. E assim, a gente tem que entender quem é o público. Então, tem diversos públicos possíveis. Então, claro que vai ter público para esse tipo de evento e que é o público, talvez até... Tem alguns eventos que são voltados para um público que não é tão crítico, tem outros que são mais voltados para pessoas mais críticas. Então, tem espaço para todo mundo. De fato, eu acho que o evento ainda vai sempre ser muito importante. É um ponto de encontro, é um ponto de discussões. Sem dúvida, isso é muito legal. Eu acredito que é um mercado muito forte e que tem que permanecer. Agora, ele tem que ser mais de dialogar com a população, ou seja, com o público, para realmente gerar algo maior, sabe? Eu acredito que é isso. E também vejo que nichar mais também é um caminho interessante, assim. Total. Então, isso eu acho que é mais legal do que aquele evento que tem um pouco de tudo, sabe? Sim. Isso eu acho interessante, a depender de qual é o objetivo, sempre pensando nisso. A gente até estava discutindo nesse evento que eu fui na Califórnia sobre uma coisa que é a questão dos painéis. Muita gente contra painéis. Você também? Por muitos anos de evento, na verdade eu evito painel já há muitos anos, porque fica superficial. Exato. Era essa a discussão lá. Gente, painel que você entra e sai já sabendo que vai ficar ali só parece uma coisa pro forma, não é? Total. Parece uma coisa sem nexo. Não, assim. E a maioria das vezes é uma coisa de ego, né? Vai ser alguém entrevistando um CEO, um CMO de alguma coisa para contar alguma coisa de super superficialmente, principalmente evento de marketing. Assim. Então, quando você junta mais de... Cara, em 45 minutos, um diálogo em 3 pessoas não vai dar oportunidade de ninguém se aprofundar em nada. Não tem jeito. Não tem como. É uma propaganda, ou sua ou da empresa que você atua. Exato. Geralmente é isso que acontece. Então, eu realmente acredito que esse não é o caminho. Agora, trazer perguntas poderosas ali que realmente vão aprofundar, que vão trazer a inteligência coletiva ali também para provocar, isso aí é o que eu gosto. Então, isso eu ainda acho que é muito possível a gente pensar em novas formas de fazer eventos, sabe? Eu acredito muito que é possível ter inovação nisso, sabe? Eu acredito demais. Inclusive usando tecnologia. Usando tecnologia, que é um formato interessantíssimo. Agora mesmo, no próximo evento de João Pessoa, a gente vai usar a tecnologia para uma experiência.